2 Timóteo capítulo 2, vamos bater um papo sobre isso para a gente entender o que está acontecendo aqui. 2 Timóteo capítulo 2 é, na verdade, um manual de sucessão e de resiliência. A gente, infelizmente, já sabe que Paulo ali está percebendo que o fim dele está próximo e ele vai transferir, então, para Tiago a responsabilidade. Gente, ele vai passar o bastão. E a nossa vida, né, o evangelho, ele também é uma corrida de revezamento até a parousia, até a volta de Jesus, né? Parousia, esse termo que a gente tem falado, essas questões teológicas que você tem aprendido com a gente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa manter a chama acesa através de uma teologia que ela não é só teoria, ela é vívida, ela é vivida através da nossa vida e passada de geração para geração. Então, é muito bom quando a gente tem aqui numa sala de oração pessoas que são já de uma certa idade, pessoas que são jovens, pessoas que ainda estão acompanhando seus pais ou seus avós ou suas avós aqui com a gente, né, ouvindo essa conversa, porque esse é o ciclo da vida. E aí Paulo também vai demonstrar para a gente a questão da multiplicação e vai usar 3 metáforas aqui. Ele vai dizer assim: Timóteo, o que você ouviu falar de mim deve ser passado para homens fiéis e habilitados para ensinar outro. A nossa pílula teológica de hoje vai ser nessa linha de passar o bastão, né, para pessoas que sejam fiéis, que estejam habilitados. E como que a gente deve fazer isso? Não só com a palavra, mas também com a vida prática. E Paulo aqui é o exemplo disso. Só que aqui ele vai usar essas 3 metáforas, podemos dizer dessa maneira, em relação à questão de você colocar essa teologia cristã em movimento. E para ilustrar a dureza dessa tarefa, a dificuldade dessa tarefa, Paulo vai usar três figuras aqui. Por exemplo, o soldado. O soldado, o que acontece? O soldado, ele obedece cegamente àquele que arregimentou ele, que colocou ele no exército. Então ele não vai se envolver em questões civis, ele é aquele que está preparado para a questão militar. Então o que diz respeito a isso na vida social é o seguinte: ele não fica nessas discussões éticas e tal, essas questões complicadas e questões políticas, perdendo tempo com isso. Por quê? Porque o fim dele, o foco dele é obedecer o Senhor que o arregimentou, é obedecer o general que é Cristo. Então nesse sentido a lealdade dele tem que ser exclusiva. Então assim, você pode, né, questionar e ter a sua dificuldade, o seu entendimento político, as suas questões, mas entenda que isso não é aquilo que vai fazer a sua vida, né, ter ali aquela firmeza, aquela coisa toda. Não, desde que o mundo é mundo e desde que o Raimundo se chama Raimundo, a gente na verdade está nesse mundo meditabundo, vamos dizer assim, porque é um mundo que ele está condenado, digamos assim, a essas questões difíceis. Desde que a gente teve a queda, a gente realmente vai ter dificuldade, gente. Então nós temos que tentar trabalhar com todas elas. E Paulo aqui é esse grande exemplo para nós. Vai agora o segundo exemplo, o atleta. O que acontece? O atleta é o seguinte: ele tem que correr dentro das normas. Então, na teologia prática, significa o seguinte: os fins não justificam os meios. Gente, se você tem que pagar um preço para a sua verdade ser aflorada, para a sua verdade chegar lá no final, pague esse preço. Não queira tomar um atalho, né? Ou então queimar a corrida, digamos assim. Não. Em cada passo da nossa caminhada tem que ter integridade, tem que ter essa ética do reino, que é importante para a gente não se perder, para a gente entender que nós precisamos estar íntegros, que a gente precisa batalhar dentro das regras, né? A gente questiona muitas vezes, questiona o tribunal não sei das quantas, questiona o Congresso, questiona não sei o quê. Gente, eles estão agindo dentro das regras, e aí, se as regras deles têm o poder de mudar as regras, nós os elegemos. Então essas questões todas você tem que começar a pensar. Por quê? Porque existe essa necessidade de caminhar sobre regras. E na nossa vida, principalmente na nossa vida cristã, os princípios falam mais fortes do que qualquer outra coisa. Então o princípio de lealdade, princípio de sinceridade, princípio de falar a verdade, de não se deixar levar pela corrupção, não se deixar participar de engodos, né, dificuldades mil. Então, nesse sentido, não traga para você condenação. E vai demonstrar também a questão do lavrador, né? O lavrador, o que é? Gente, se tem alguém mais paciente nesse mundo e que trabalha de uma forma dura, né? Estamos falando daqueles que não têm aquelas máquinas milionárias, né, nas suas lavouras, mas aquele trabalhador ali que tem a sua paciência. Gente, olha só, ele planta a terra, ele ara a terra e espera, daí ele não tem como apressar o processo, ele tem que esperar Deus trabalhar na terra e tal. Então esse fruto que ele tem não nasce do dia para a noite. E na nossa vida também, labutar nessa terra árida muitas vezes, terra das almas e das comunidades, ela
ela vai vir, a colheita vem sim, mas só que a gente sabe, né, que o negócio não é muito fácil. E você saiba que você vai ser o primeiro a provar dessa constância de Deus, desse trabalho maravilhoso. Eu coloquei lá um vídeo que eu não lembrava mais, né? O Fábio é uma grata satisfação que eu pude levá-lo a Jesus, 2008, mas daí eu fiquei pensando, Deus, mas quando que eu fui de novo levar alguma pessoa para Jesus, né? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Então, é essa questão que a gente precisa entender, né? Talvez eu não tenha colocado aquela mesma cena que é o ápice, né, de todo cristão, levar uma outra pessoa a Jesus e estar ali participando no batismo dela, quando ela desce as águas, quando ela diz assim para a igreja, eu sou uma nova criatura. Mas existem outras maneiras que nós pregamos também, que a gente às vezes nem tem ideia. A irmã Elaine tem às vezes testemunhado dessas questões todas que a gente não tem ideia do poder que isso tem entre nós, da sala de oração, de todas as mudanças que estão acontecendo, e a gente fica muito feliz porque nós somos instrumentos disso e nós podemos dizer que Deus está dando essa colheita para nós. E depois Paulo vai falar o seguinte, né, que a palavra, ele podia estar algemado, podia estar lá com todas as questões da masmorra, sofrendo frio, sofrendo privações, mas a palavra de Deus não estava algemada. Então assim, qual que é a perspectiva do sofrimento para Paulo? É um propósito coletivo, a salvação de cada um de nós. Então ele depois vai nesse hino maravilhoso aqui que foi lido, né, pela irmã Alzira, que é essa questão, né, de que a gente, se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. E se somos fiéis, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode se negar a si mesmo. Então olha que coisa linda a gente entender essa questão toda de que mesmo que a gente tenha essa infidelidade para Deus, ele não é infiel conosco, ele é fiel, ele continua ali firme, batalhando e tal. Então essa questão toda para a gente é importante. Vai depois falar aqui para a gente dos versículos 14 ao 19 sobre essa questão, né, de uma ortodoxia viva, quer dizer, de um evangelho que a gente sabe puro, gostoso, aquele que dá plenitude de vida para a gente, de modo que a gente tenha vida plena, e também o combate para essa gangrena, né, essa questão, o que é isso, né? Bom, ortodoxia você já sabe que é o estudo das escrituras de uma forma correta, de uma forma justa, de uma forma ali que seja, né, na origem e tal. Então, a apologética também, que Paulo vai falar aqui, essa questão da apologética, você lembra o seguinte, apologia ao crime, que é uma situação bem complicada, que é crime, inclusive, é defesa de algum crime. Então, a apologética prática é essa defesa da fé prática. E Paulo instrui então Timóteo a não perder tempo com essas questões de palavras, que servem só para a ruína da igreja, dos ouvintes, é o muito falar e o pouco agir. Aí ele vai falar do obreiro aprovado. Quem quer ser um obreiro, uma obreira aprovada aqui? Eu quero, acredito que você também queira. Então olha que legal isso. Por quê? Paulo vai dizer o seguinte, o termo grego que vai utilizar para essa questão de manejo correto da palavra, aquela coisa toda, é ortomeu, se não me falha, ortomeu, literalmente cortar em linha reta. Olha só, Paulo está usando o exemplo da profissão dele para demonstrar a questão da palavra, para não ter distorção da palavra. Por quê? Porque Paulo era um fazedor de tendas. Naquela época, o couro era muito caro. Também tinha pelo de cabra, que também era utilizado para fazer tenda. Gente, tinha que cortar em linha reta, porque se você não cortasse torto, não tinha como fazer a ligação ali e entrava água, entrava pingo de água, esse tipo de coisa. Então ele falava assim, olha, você tem que ser esse ortomeu, você tem que costurar em linha reta. Para o evangelho, o que é isso? Você não pode fazer situações, criar situações dentro da Bíblia para justificar uma coisa que é sua. Você não pode forçar a Bíblia a dizer o que você quer para justificar a tua opinião, por exemplo. Né? Você tem que ir direto ao ponto, você tem que ensinar a verdade com clareza, sem rodeio, sem confusão teórica, que não leva a nada. Então o que é preciso? Que você seja realmente direto, que você esqueça aquilo que é secundário e como um cirurgião ali, que você tenha aquela palavra direcionada para curar, né? Você precisa colocar o corte ali no lugar certo, quer dizer, você precisa demonstrar isso para a igreja. E olha só como ele utiliza esse exemplo prático da vida dele para trazer essa questão dessa responsabilidade do evangelho, de manejar corretamente a palavra, de ter honestidade para pregar a palavra de um jeito que ela não fique entortada, né? Benefício próprio, ou para às vezes agradar uma pessoa que você quer. Não, você tem que pegar e fazer a questão acontecer de maneira como é. E ele vai, infelizmente, citar esse pessoal aqui que estava falando mal, né? A questão do Himeneu e Fileto, que diziam que a ressurreição já tinha chegado, então estavam ali deturpando, estavam costurando
errado, e isso não pode acontecer. Então esse ensino falso é uma gangrena. A gangrena é uma coisa assim, começa pequenininho, você não cuida nada, daí vai começando a apodrecer, quando você vê, você tem que amputar o teu corpo, pedaços do teu corpo, para você não morrer. Então é assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. E a gente precisa entender que também ali no final do capítulo, né, a gente precisa entender a questão da mansidão como arma estratégica no temperamento do líder. A gente precisa ter uma situação seguinte: fugir das paixões que sejam a impulsividade, orgulho, e correr para onde? Fugir dessas questões que saem das paixões que a gente tem, do pecado, esse tipo de coisa, e correr para a justiça, para a fé, para o amor, para a paz, para a comunhão e para todas essas coisas boas que demonstram para a gente um coração puro. Então não nos entreguemos a essa questão de ser levado, né, pelos ventos aí dos modismos e o que quer que seja. Não, a gente precisa manter a doutrina correta e também carregar o caráter junto com a gente, porque é a nossa maior carta de apresentação. Então, nesse sentido, a nossa autoridade espiritual, ela nasce, ela vem, ela cresce através da nossa disciplina, que aqui é representada pelo soldado, pela integridade, pelo respeito às normas, pelo atleta, né? E da mansidão no trato com o rebanho e da paciência que Deus tem em fazer com que o seu povo expanda, que o seu povo aumente, como é a questão do lavrador, em que você planta e a colheita e o regar, né, e todas as outras coisas Deus nos ajuda a fazer, mas a colheita é com Ele, é o Espírito Santo que convence, a gente vai lá e planta, né, o Espírito Santo faz se germinar e a pessoa aí, a gente vai ter uma colheita porque ela vai vir para Jesus. Amém, meus irmãos? Então, encerramos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo teológico de hoje, 2 Timóteo 2, um pouquinho corrido, para a gente poder vencer o tempo também, até porque a leitura foram muitos versículos, então isso também pega um pouquinho o nosso tempo, mas é o limite que nós temos aqui exatamente nesse momento para nós começarmos o nosso tempo de oração coletiva efetivamente. Que se você não conhece, né, esse